O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, acaba de decidir por unanimidade manter a taxa de juros em 10,5%, 10,5 pontos percentuais. Então, interrompeu a queda da taxa de juros, conforme queria a especulação mais vigarista, mais vagabunda, mais canalha da história da economia brasileira. Nunca vi nada parecido. E eu já vou dizer por quê. Que pela primeira vez, desde que o Copom existe, isso aqui se chama, aqui chamam mercados, passou a exigir a manutenção da taxa de juros, e está aqui no comunicado inicial, estamos mantendo para fazer com que as expectativas de inflação voltem para a meta. Lembrando que a meta da inflação, o núcleo é 3, o centro. Poderia ficar até 4,5. Mas isso desapareceu. Agora é núcleo que se persegue e acabou. Fingindo que o Brasil está à beira do caos, e aí dizendo, e tem de ser unânime. Nós temos um Banco Central, uma diretoria autônoma. Ela é tão autônoma, mas tão autônoma, Vale Bene, que ou ela decide por unanimidade, ou nós vamos levar o Brasil à breca. De tão autônoma que é. Ela é tão autônoma que nós não deixamos a ela outra saída. Porque o dólar hoje chegou a 5,44. Sabendo esse mercado, sabendo que a decisão seria essa. Estava na cara que a decisão seria essa. Roberto Campos Neto já havia cantado essa bola em tudo quanto era lugar. E está cantando, e está fazendo previsões negativas sobre a economia brasileira, aonde quer que ele vá. Desculpe, virou um agente de desestabilização. E não surpreende que se coloca como um homem de oposição. Foi à festa do Tarcísio, falou como um homem de oposição. Fez ali também previsões ruins. Previsões ruins que são contestadas por outros. Está aí o Itaú fazendo uma previsão positiva sobre a economia brasileira. O Bank of America fazendo uma previsão positiva sobre a economia brasileira. Olha aqui. Tem um gráfico aí, uma tabela, coloque no ar, uma cesta de 23 moedas. 23 moedas. Entre 29 de dezembro de 23 e hoje, 19 de junho, o real foi a moeda que mais se desvalorizou. Culpa do Lula, culpa do Brasil, que governo ruim. Mas espera, é culpa do país que mais uma vez vai crescer mais do que se esperava? É culpa do país que está com o menor desemprego em 10 anos? É culpa do país que teve a melhor renda do salário, ganho real do salário, renda do salário, em 2023? É culpa do país que em 2023 foi o segundo destino dos investimentos externos, estrangeiros? O país do governo que lidera, que governa esse país? É culpa do governo que vê um investimento inédito na indústria automobilística? É culpa do governo em que os mais pobres tiveram um ganho de renda inédito em muitos anos? Mas tem a questão da dívida. Não estou dizendo que ela não deva ser ignorada, que ela deva ser ignorada. Tem a questão do déficit, não estou dizendo que tem que ser ignorada. A questão do corte de gastos, não estou dizendo que tem que ser ignorado. Mas só isso, não existe mais nada no país além disso.
E o governo não demonstra nenhuma disposição de resolver isso? E sim, aqui e ali se dizia, não, a economia está muito aquecida. Claro que é uma aposta que faz com que a economia cresça menos. Faz com que a economia cresça menos. O crescimento do trimestre que surpreendeu tinha ali, entre outras coisas, os investimentos dos empresários. Com taxa alta, investe menos. E tudo o quê? Preconceito ideológico? Não, exigimos corte de gastos. Faça um plano consistente e corte em quê? Não, eu quero cortar a Previdência. Como? Qual? Onde? Previdência dos militares? Tem que negociar. Vai ter que negociar no Congresso. O Congresso topa. Não havia dúvida de que a taxa seria mantida depois do que se fez. Um país com balança de 100 bilhões por ano, o que há? Uma das 5 maiores balanças comerciais do mundo, superávit comerciais do mundo. Com 300 e tantos bilhões de reserva. Aliás, ô Campos Neto, agora que vai dar uma melhorada, vai entrar para baixar esse dólar, vai deixar alto assim mesmo? O que é? E aí, o que você está fazendo é o seguinte, você tem que entender o teste, qual é. Nós queremos saber se os 4 que o Lula indicou votariam para manter o juro. Votaram. Só que até o começo do ano que vem serão 7. No começo do ano que vem serão 7. Nós vamos testá-los também. E quando for 9, nós vamos testar também. De modo que a autonomia do Banco Central passou a ser uma camisa de força. Ou cede aos especuladores, ou vocês vão ver como é que vai ser a coisa. E aí tem um negócio assim, o comitê se manterá vigilante e relembra, como usual, que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Né? E aqui está dizendo o seguinte, nós podemos até elevar a taxa de juros se preciso. Porque nós queremos inflação de 3%. Quem é que no mundo tem inflação de 3% hoje? Mundo rico ou mundo pobre? Em 25 anos, eu já disse, nós tivemos inflação de 3%, na casa dos 3%, 3 vezes apenas. Isso aqui é uma tentativa de impedir o governo de fazer qualquer tipo de política. E a coisa piorou muito quando saiu a pesquisa do Datafolha indicando que pode estar em curso uma recuperação da popularidade do Lula. Li hoje um texto de uma canalice ímpar, como antigamente não sairia, no tempo que havia alguma vergonha na cara, em que se diz assim, melhorou, o Lula vai ver a tempestade que o espera. Inclusive tempestade na imprensa, viu, Lula? Pode esperar. Né? Também li um outro troço, como é que é? Tarcísio foi aconselhado, o Campos Neto, foi aconselhado a não ceder a provocações do Lula. Provocação do Lula? O Lula fez provocação ao Campos Neto? Aquilo que o Campos Neto foi fazer no Palácio dos Bandeirantes, se oferecendo para ser ministro. O Lula até errou na entrevista, disse, se oferecendo para ter cargo no governo de São Paulo. Não, ele se ofereceu para ser ministro. Ele se ofereceu para ser ministro na suposição, dizendo assim, eu sou presidente do Banco Central, o presidente é o Lula, mas eu quero que o presidente seja você. Eu quero ser seu ministro. E, portanto, nessa hora esse cara tem autonomia? Não é possível. É de uma sem-vergonhice essa conversa ímpar.
É de uma sem-vergonhice abismal. Vir com essa conversa deixa de ser jornalismo econômico, passa a ser trabalho de militância política. Ah, e o seu não é? Não. Não, porque eu acho que o presidente do Banco Central não tem que fazer isso, ele não é autônomo. Eu nem acho a autonomia grande coisa. Eu considero esse discurso uma imbecilidade. Que, na verdade, esse troço de autonomia saiu em 2021, quando começou a ter o cheiro de que o Lula ia vencer a eleição, Larissa. Porque o Bolsonaro assumiu em 2019, a autonomia sai em 2021. Um ano antes da eleição. Não é? Não acredito em Banco Central autônomo, o Fed não é autônomo. Se o Fed fosse autônomo, a economia dos... autônomo você seguir a cartilha. O mundo teria ido para o brejo na explosão da bolha imobiliária. Autônomo uma ova. Como não foi autônomo agora, nesse sentido, não, vale a regra, no caso da Covid e da injeção de dinheiro. Como não teria havido plano real com o Banco Central autônomo? A autonomia tem a ver com a questão política. Alguém acha que se o Lula... Olha aqui, se o Lula está com popularidade de 80%, né, esse Banco Central seria outro. Essa autonomia... Se o Lula tem popularidade de 70%, como chegou a ter, se o Lula tem maioria no Congresso, essa autonomia, mesmo formal, é claro que ela tem outro comportamento. É claro que ela tem outro comportamento. Ah, o dólar vai recuar amanhã, a bolsa vai subir? Em tese, sim. Né? Para demonstrar, vamos premiar as pessoas boas. Agora também tem uma coisa, que é o seguinte, tem que ser claro. O Copom fez isso, e se eu estivesse lá, valeu bem, é provável que eu também fizesse. Falar, tem que fazer a poeira sentar primeiro, né? Fazer a poeira sentar primeiro. Vai lá, Larissa, olha, vai escapar a boiada. Antes de você ficar organizando onde você põe cada boi, fecha a porteira. Sim. Desculpem eu dar essas metáforas rurais. Vocês que nunca nem pegaram um vagalume na mão, né? Pegar um vagalume na mão, você teria coragem, Larissa? Eu não. Sou um pouco medrosa. Não pica vagalume. É meio cascudinho, assim. Então, primeiro fecha a porteira, tá bom. Agora, vai bem. O mercado não pode pegar balda, né? Como se diz, da escola que chama barda. Ô, Larissa. Não se amarra a cachorro com linguiça. Ele come linguiça e ainda fica viciado. É verdade. Né? A partir de agora, esse mercado diz assim, sequestramos o Copom. Isso que chama mercado. Agora a bola está com a gente. Aquilo a que se chamava independência era para tirar do governo qualquer possibilidade de fazer política pública. Eles estão desmoralizando a autonomia do Banco Central. Isso é que se chama autonomia. Não, o Brasil não tem números para ter um juro de 10,5%, é mentira. Ah, mas acontece que os juros futuros estão em 12%. Claro, claro. Com a autoridade monetária especulando contra o futuro? É um momento muito delicado, sim. Vamos ver como se sai dessa. Né? E é uma coisa curiosa, se a popularidade do Lula, se a aprovação começar a se descolar muito da reprovação, no Datafolha há um descolamento primeiro, durante um tempo
Lula vai apanhar ainda mais. Ainda mais. Eu conheço gente do governo. Quando se falou da desoneração dos tais setores, eu lembro que eu perguntei para uma pessoa, falei, tem certeza disso? Eu falei, vocês estão preparados para o que vem? Ah, será? Eu falei, e o fuzilamento começou no dia seguinte. E só para encerrar, o Tarcísio disse que o Lula está viajando de colocá-lo como candidato à presidência. Ô, Larissa, nossa. Olha, é uma viagem isso. Vixe, nossa. É um país que está com inflação... E aí ele foi elogiar, disse, por que ele está elogiando o Campos Neto? É um país que está com inflação controlada, num cenário de inflação global resiliente. Então não é à toa que ele foi eleito, o Campos Neto, né? Sei lá, melhor banqueiro central do mundo, tal, essas coisas. É verdade, Tarcísio. A inflação, sim, ela está controlada, né? Está controlada. E, claro, só se deve ao Banco Central, não é mesmo, Tarcísio? Todo o resto do governo é um desastre. Não é não? Emprego, crescimento, investimento, tudo ruim, né? Ô, Pedrão, atenção aí que nós vamos fazer uma emenda depois lá no corte sobre juros. Freio da taxa Selic preocupa a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. E está lá, a decisão de manter a taxa Selic estável a 10,5 pontos preocupa a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Em linha com os demais setores produtivos do país, a CNC entende que esse é um movimento equivocado, já que ainda haveria espaço para uma redução de 0,25 ponto nesta reunião. A estabilização da Selic gera um cenário de menor atratividade para o crédito, o não corte, né? E, consequentemente, para o setor de comércio e serviços, pois a tendência é que as famílias diminuam seu ritmo de consumo. Presta atenção aqui, qualquer pessoa minimamente honesta, intelectualmente, sabe que se houvesse um corte de 1 ponto na taxa, a única coisa que realmente ia ter, a única consequência que haveria realmente seria a economia no espaço de um ano de 44 bilhões do serviço da dívida. Só isso. Nada, zero de efeito. Efeito inflacionário explosivo, mentira. Não há. O que se tem é um encabrestamento, sim, desses setores, da política monetária, da equipe econômica, enfim, se impondo. Agora, esses setores empresariais também, se querem realmente juros mais baratos, têm de ser mais efetivos, né? Tem de falar mais, tem de se organizar mais, tem de exigir mais. Não pode deixar só nas costas do governo, né? E aí, quando você tem uma medida para equilibrar déficit, não sei o quê, como essa história do PIS/COFINS, agem como se o mundo estivesse desabando e sabem que também houve um exagero nisso, né? Ajudando de algum modo os especuladores, né? Então aí, precisa ajudar mais, né? Precisa fazer ouvir mais. Que essa é uma cobrança do Banco Central autônomo. Tem que ser feito ao Banco Central. Aliás, pode até mandar também para o Tarcísio, o amigão. Não custa. Já que ele nem negou que tem influência sobre o Roberto Campos Neto, né? Indagado a respeito. É claro que está fazendo uma piada. Mas se façam ouvir com mais clareza. Não é?